Muito bem, então, uma boa noite. Obrigado pela presença aí do professor Rodrigo Debus. Não é muito comum os professores quererem assistir minha aula, então fico bastante lisonjeado. Gabriel Por também, né? curiosidade, Alexandre, comentei com os meus alunos, olha, você é aluno do meu ex-aluno. Aham. Legal, seja bem-vindo. E Gabriel Carvalho também, né? Vamos lá, depois o pessoal assiste então a gravação. Ver aqui. Bom, conforme foi comentado no primeiro encontro, né? A nossa aula, ela é uma reprodução da aula do Awash Damodaran, da New York University, que é referência em valuation. Então, tem esse plano de estudos com as aulas originais em inglês e os capítulos dos livros que são tratados, né? Como a gente só tem 11 encontros, então a gente vai até ali o 11. E eu dou uma pequena pincelada dos demais capítulos que tratam de valuation sobre a forma do fluxo de caixa descontado. As outras técnicas que o livro traz, do Damodaran, que é esse livro aqui, que a gente utiliza de base, esse aqui é o original em inglês, agora tem a quarta edição. No grupo foi colocado disponível o PDF, né, da quarta edição. Essa aqui é a versão em português. Ajuda quem tiver dificuldade com inglês, porém ela não é exatamente a mesma versão, né? E outros livros aqui interessantes também do Awash Damodaran, que ele é lúdico, com muito pouco cálculo, e é um livro mais conciso, enquanto o original tem quase 1000 páginas, esse aqui dá umas 200 páginas. O do Asaf Neto, Valuation, que é um nome de referência também na área de finanças aqui no Brasil, né? Eu considero como sendo o maior guru em território nacional. Tem muitos livros na área de finanças. O Samonês, que era um professor da PUC do Rio, já não está mais com a gente aqui, mas é um livro interessante. E do Serra e do Wilkert, né, que também é um livro bastante interessante, porque ele traz uma modelagem Excel para quem quiser conhecer. Nós também temos esse link do curso liberado para a Liga, da Dashboard que o Wi-Fi, que tem o login, então, e a senha para acessar, que aí são 30 horas, são 30 encontros com aulas de 1 hora e meia, e aí tem como trabalhar em planilhas, né, em tabelial. Só que é um curso, portanto, prático, né? Ele vai adotar um case e vai trabalhar em cima desse case. O nosso curso aqui, ele trata mais dos fundamentos, né? Tá? As fundações para avaliação intrínseca. Então, todas as aulas aqui tem a lâmina original, que é a que é trabalhada, de fato, na New York University, e a minha tradução livre, né, apresentando o conteúdo. Ao longo das lâminas, eu também trago coisas diferentes do livro do original da Modaran, trazendo enxertos na apresentação ali do Asaf Neto, do Wilkert e de outros profissionais da área. Tá? Então, vocês vão perceber quando mudar de apresentação, de aparência da apresentação dessa original. Bom, então a ideia da nossa segunda aula aqui, na primeira aula a gente viu as diferentes formas de fazer evaluation, é fazer uma análise do que é a essência de um valor intrínseco, é uma avaliação intrínseca. Tá? Então a gente acaba avaliando um ativo com base, sendo redundante, né, nas características intrínsecas. Tá? Mas o que é isso? Né? Está dentro da empresa, dentro do negócio. Tá? Então, para ativos geradores de fluxo de caixa, um valor intrínseco ela é uma função da magnitude desses fluxos de caixa futuro.
ao longo de toda a vida da empresa. Tá? E também da incerteza sobre esse recebimento de fluxo de caixa. Então, o principal instrumento para a gente analisar um valor intrínseco é o fluxo de caixa, descontado, tá? Que é a estimativa do valor intrínseco, onde o valor esperado do ativo é escrito como valor presente. Tá? Então, eu já vou mostrar a cara aqui de um fluxo de caixa, vocês vão ver que já viram lá no ensino médio, em matemática financeira, né? Quem é da contabilidade tem a disciplina de matemática financeira. Quem é da economia também. Quem é do pessoal aí da engenharia, aí normalmente o nome da disciplina é engenharia econômica. Bom, então essa aqui é a cara do fluxo de caixa em inglês, né, e aqui traduzido então para o português. O valor de um ativo, então, de risco, ele é estimado pelo desconto do fluxo de caixa. Tá? Então eu tenho aqui a porção de cada fluxo de caixa. Eu posso desenhar aqui do lado, ó, até um período N. Então vamos escrever aqui N, da data 0. E aí eu tenho as estimativas de fluxo de caixa. Cada período tem um valor diferente. Ali está aparecendo até 3. Ó. Então, o E de expectativa, né? Esperança do meu fluxo de caixa, né? Desse CF. E também para cada, isso no período 1, depois no período 2, no período 3. E eu vou descontar ele trazendo para valor presente. Tá? Então a gente vai achar o valor intrínseco, isso aqui é valor intrínseco, tá? Que é o valor que a gente diz, né, da empresa teórico. O nome mesmo é valor intrínseco, tá? Ou valor justo, aplicado a uma taxa, que aqui está sendo colocado como R. Né? E essa R aqui, ela está embutido um fator de risco, que a gente vai aprender como calcular. Então eu vou até N. Né? Se eu pressupor que uma empresa vive até o infinito, e é o modelo geral que a gente vai trabalhar, tá? Então a gente vai ir até um ponto de N que a gente chama de perpetuidade. A gente vai ter uma perpetuidade. E vocês vão descobrir que uma perpetuidade ela é muito simples. É simplesmente eu dividir o valor, tá, do meu fluxo de caixa infinito pelo próprio R. Tá? Tem uma fórmula algébrica para a gente chegar a esse denominador, né, por limites ou por derivados, mas daí foge do nosso escopo. Então a nossa aula, o curso inteiro em 11 encontros, vai tratar das minúcias de como eu montar esse fluxo de caixa para chegar a esse valor intrínseco aqui, tá? Do modelo geral, que é estimando que uma empresa vive por toda a vida, tá? Esse N infinito, um Highlander, mas também considerando vida finita. A gente vai tangenciar falando casos que seria um caso específico, né? Quando ela tem uma vida finita. Outro modelo que a gente pode usar, ó, sem considerar risco, e aí eu não tenho uma esperança de um valor, né? E eu passo a ter um valor certo, tá? Aqui um equivalente de certeza, aí eu posso trabalhar com a taxa livre de risco, que é outro conceito que a gente vai apresentar para você, se não conhece, né? De taxa livre de risco, quando falar de CAPM, Capital Asset Price Model, e aí como é que a gente chega nesse R, que vai considerar a taxa livre de risco, tá? Então, normalmente a taxa livre de risco que a gente considera são títulos governamentais, como os do Tesouro Direto aqui no Brasil, ou os bonds americanos, tá? Então, já adiantando, esse N comumente se utiliza até no máximo 10, tá? E vocês vão ver que a maioria dos trabalhos vai até 5. E dali para frente é o que a gente tem de perpetuidade. A gente vai aprender como fazer. Ou chamado de valor residual, né?
Então, quando eu chamo de valor residual, eu vou ter um fluxo de caixa, que a gente também chama de explícito, aqui um ezinho de explícito, e o valor residual a gente vai chamar de implícito. Tá? Então são conceitos importantes, ó. Explícito, implícito e valor intrínseco do nosso fluxo de caixa. Vamos para frente. Bom, quais as pressuposições para eu achar um valor justo, então, com base no demonstrativo de fluxo de caixa? A primeira proposição, ó, é que um ativo tenha valor e os seus fluxos de caixa vão ser positivos em algum momento. Tá? Por que em algum momento ao longo do ciclo de vida? Toda empresa tem um ciclo de vida, que nem uma pessoa, um ser vivo, né? Em vez de CPF, é CNPJ. E ao longo da sua vida, até ela começar a ter receita, tá? Ela vai ter um período de gestação, que a gente chama de incubadora, né? Ou incubada. Tá? Ela não nasceu ainda, não teve nenhuma venda. Aqui começa a venda. E aí ela só tem prejuízo. Ela só desembolsa. E aí ela começa a ter a fase de crescimento, depois a maturidade e declínio. Tá? E, portanto, isso aqui em movimentação de recurso, ela, em termos de fluxo de caixa, ela em algum momento da vida, o fluxo de caixa dela vai fazer isso aqui. Tá? E ela vai passar a ser positivo. Então aqui está positivo e aqui é negativo. Imaginando aqui é o tempo, tá? E aqui são unidades monetárias. Unidades monetárias, dólar, real, euro, né? Então a gente pressupõe que em algum momento ela vai ser positiva. A outra proposição que tem, ó, tá? É que fluxos de caixa no início da vida valerão mais, né? Então, quanto mais tempo ela demorar para chegar a ter lucro, a empresa tem menor valor. Tá? Então, se ela tem fluxos de caixa positivos já no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, o valor dela aqui vai ser maior. Isso não é difícil de ver, né? Porque quanto mais tempo eu jogo para frente, o Nzinho vai subindo, né? Então, o meu denominador cresce. Subindo o denominador, cai o resultado final. Então, isso é questão de proporção. Tá? Vamos lá. Bom, para mim avaliar uma empresa, né, vocês vão ver que existem diferentes formas de avaliação. Eu posso avaliar a empresa em si, que é o valor do negócio, independentemente de como ela está sendo financiada. Tá? Então, a gente vai analisar a empresa ou então o valor do patrimônio. Bom, e qual delas é mais importante? Depende de que lado eu estou. Se eu sou um acionista, um investidor no home broker em casa, comprando ações, o que vai me valer é a avaliação do patrimônio, que é o PL. Tá? Agora, eu quero adquirir uma empresa, eu vou ser um investidor, né, um investment banking, uma grande empresa, né, que compra outras empresas, no caso de fusões, né, comprando outra empresa e aquisições, aí o que me interessa é o valor do negócio. Eu vou mensurar todo o valor do ativo. Então começa por aí as distinções. O que a gente avalia no ativo? O ativo que já existe e a possibilidade de crescimento de ativo, ou seja, a demanda por novos ativos da empresa, né, para gerar investimentos futuros. Tá? Então eu tenho um fluxo de caixa hoje gerado pelos ativos fixos e de capital de giro já existentes e o do futuro. Né?
E do lado das origens de recurso, a gente tem as dívidas com reivindicação fixa sobre fluxos de caixa, né, mas que não tem nenhuma influência ou pouca influência na gestão, então só emprestam o dinheiro, né, e querem a certeza de pagamento dos juros, tá, com vencimento fixo, e tem a vantagem da dedução do imposto de renda, né? E a parte residual que sobra é o que a gente chama, então, de patrimônio, PL. Tá? Bem, então, dessa outra figura, a avaliação patrimonial, o que a gente tem de diferente? Né? O valor presente é o valor apenas dos direitos de capital sobre a empresa. E aí, o que me interessa? O fluxo de caixa após o pagamento de dívidas. Após pagamento de dívidas. Se eu fosse considerar a avaliação da empresa, então eu não estaria considerando a forma de financiamento, somente a capacidade de geração de caixa da empresa, independentemente da forma como ela está sendo financiada, se é por dívida ou por patrimônio. Né? Que é o caso aqui da avaliação da empresa, que os fluxos de caixa são considerados, né, antes de qualquer pagamento de dívida. Antes de qualquer pagamento de dívida. Tá? Mas após a empresa ter reinvestido. Então, é o que a gente chama depois de CAPEX, né, Capital Expenditure, que a gente vai ver ao longo do curso, que são demandas de recurso. E aí um detalhe, a taxa de desconto, ela vai refletir uma proporção. Então, ela vai ter uma ponderação entre patrimônio e dívida, né? Que nem uma média da disciplina que vocês fazem na graduação, né? Tendo 2 provas e cada prova com um peso diferente. São pesos diferentes que a gente vai dar para as origens de recurso, de acordo com a proporcionalidade, né, do valor da origem. Bom, então para sair um pouco daquela visão ali somente do Damodaran, aqui tem uma visão desse autor aqui, que é o Roni Bonisio, que é um professor da USP, né? E ele apresenta essa figurinha aqui bem interessante. Do lado esquerdo, a gente tem o capital investido, que é o investimento, tá? As aplicações de recurso, e do outro lado a gente tem as origens, tá, onerosas de recurso, que é o nosso passivo, como empréstimos, né, empréstimos, financiamento, ou o capital próprio, que aí tem o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade, que seria aquela melhor condição de ganho que o investidor acionista estaria acostumado a receber, né? Esse custo de oportunidade. Na contabilidade, eu me lembro de um conceito, né, muito interessante, né, sobre o custo de oportunidade, do professor falando que o maior custo de investimento era o casamento, né? Porque no mundo são 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões são mulheres, e aí para a gente escolher uma, tem que abdicar de 3 bilhões 999 mil. Então é um custo de oportunidade bastante alto, né? Boa, essa para não esquecer, hein, Alexandre? É verdade, né? Tirando a mãe, né, e as irmãs, então é um custo elevadíssimo que a gente paga, né? E isso serve para qualquer investimento. Eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, o próprio casamento é investimento, né? Então existe uma hierarquia, tá? De rentabilidade, né, de lucratividade, onde eu posso, até na escolha de profissão, né?
até na escolha de profissão. Eu comento com os alunos quanto vale a sua profissão, né? E aí simplesmente faço a brincadeira, sem considerar o valor do dinheiro no tempo, multiplique o salário mínimo da categoria por 35 anos de vida econômica ativa, né? Você tem uma boa estimativa de valor da profissão. Tá? E aí você compara com outras profissões, né? Seja a sua de engenheiro, de advogado, de médico, né? E aí você vai ter uma hierarquia, tá? De oportunidade, de custo de oportunidade. Tá? E muitas vezes aí vai descobrir que escolher um curso, né, como engenharia, o salário mínimo do engenheiro é 11 mil reais. Tá? Mas se eu escolhesse ser juiz, a minha renda seria 40 mil reais. Então, eu não estou ganhando 11, eu estou perdendo 29 todo mês ao longo de uma vida. Tá? E a mesma coisa são empresas. A gente entra na bolsa, tem lá, nos Estados Unidos, quase 3 mil empresas, e eu tenho que escolher entre as 3 mil qual é que eu vou investir. Ou aqui no Brasil, há cerca de 400 empresas na bolsa, capital aberto, em qual que eu vou investir. Isso é chamado de custo de oportunidade, tá? Mas também muitos autores tratam esse custo de oportunidade como o que você está acostumado a ganhar, né? Então, está acostumado com a poupança, vai comparar o investimento numa empresa com a poupança, e aí você observa que ele é maior, você acaba optando por investir, então, nessa empresa. Tá? O lucro operacional descontado do custo do capital, que vai ser essa proporção dos juros e do custo de oportunidade, você vai ter o conceito do EVA, tá? Economic Value Aggregate, que a gente pode chegar algebricamente, mas no finalzinho da aula eu vou mostrar um exemplo. Tá? Então, na decomposição do lucro, a gente vai ter que tomar decisões de investimento e de financiamento. Né? O investimento é o capital que eu estou colocando no meu negócio, tá? Que pode ser como acionista ou como adquirente da empresa como um todo, né? E vai gerar o ROI. Tá? O que é o ROI? Return on Investment. Que é quem? É o meu lucro sobre o investimento. Aqui tem outra palavrinha chamada de NOPAT, né? Que é Net Operating Profit After Taxes. Que vocês vão, ao longo do curso, serem apresentado da diferença e como é que a gente calcula ele. Tá? Que é o EBIT menos a minha taxa do imposto de renda. Tá? Imposto de renda, vou colocar no português mesmo aqui. Né? Earned before interest and taxes. Isso aqui também em inglês. Então, vai ser muito comum em finanças, né, vocês serem apresentados as sopas de letras em inglês. Então, quando eu estou medindo o investimento como um todo, o negócio, a gente usa ROI. E quando eu estou medindo o patrimônio líquido, a gente usa o ROI, tá? Que é o Return on Equity. E ele se relaciona um com o outro por essa equação aqui, né? Que eu posso simplesmente fazer uma transformação algébrica, jogar para o outro lado, né? Jogar para o outro lado aqui, e eu consigo achar o ROI com base no ROI. Tá? E esse KI é o meu custo. É o custo do meu passivo oneroso. Quanto eu tenho de despesas financeiras, tá? Multiplicado pelo meu benefício fiscal aqui. Então, já livre do imposto de renda. O custo de oportunidade já dei um bom conceito para vocês na aula passada. Tá? E assim eu consigo chegar ao meu lucro econômico. Na próxima lâmina aqui, eu faço a apresentação dessa derivação, ó, o conceito do ROI,
E por que ele chega nessa equação. Tá? Então, a gente consegue abrir a equação. Ó, o ROC. Tá? Quem é o ROC? É o meu net income, lucro líquido, certo? Mais aqui o meu interest expenses, está aqui sendo colocado em inglês, né? Que é as despesas com juros, despesa de juros, 1 menos T de tax, que é o imposto de renda, e o meu debt equity, que é a minha dívida, meu passivo oneroso, e o meu patrimônio líquido. Tá? E eu tenho também as demais expressões, o DOE, novamente o ROC, tá? e o meu interest, que aqui estava como I, né? Sendo aberto, desdobrado. Então, com um tratamento algébrico, vocês vão chegar a essa condição aqui. Tá? Então, isso só para não deixar em branco, que eu apresento as equações, né? E aí, vocês depois com um pouquinho de estudo em casa, podem acompanhar essa álgebra e verificar que ela de fato, ela é exata, tá? Bom, o que é o Return on Capital? Aqui começa algumas pequenas diferenças em relação à visão contábil de balanço patrimonial de ativo e passivo em relação ao tratamento financeiro. Tá? Quando a gente trata o Return on Capital, é importante a gente fazer ajustes, como de despesas e receitas, tá? De arrendamentos operacionais e pesquisa e desenvolvimento, de ciclicidade dos ganhos, e aí a gente tem que normalizar os dados, tá? E detritos de aquisição, como amortização de ágio, né? o goodwill, quando ocorre uma aquisição de empresa. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o conceito, né? de goodwill, que também para as finanças tem um conceito que para nós aqui eu poderia dizer que é o valor de mercado, né, da empresa, enquanto que da forma contábil seria um lançamento contábil, uma conta contábil, né, em relação à diferença entre o valor justo e o valor contábil no momento de uma aquisição de empresa. Tá? Então seria pós-aquisição, a gente registra contabilmente o goodwill. Em finanças, nós estamos estimando a possibilidade de uma aquisição. Tá? E aí, esse goodwill, a gente vai ter que estimar ele. Assim, até quanto eu posso pagar a mais por uma empresa. Né? Que vai ocorrer muito fechamento de transação com esse pagamento de ágio. E a gente tenta estimar. Desculpa eu interferir. Só para contribuir, na verdade, essa parte do goodwill aí, ela, de alguma forma, para a gente entender também, e contribuindo com o Alexandre, são as expectativas de resultados futuros, né? Acima, digamos assim, daquele resultado mais conservador que a contabilidade traz. Então, perfeito. O investidor ele paga exatamente em cima dessa construção que ele faz, a partir da expectativa que ele tem do quanto aquela empresa vai gerar de resultados acima do que contabilmente se tem atualmente. Perfeito. Então, é esse excedente de expectativa, que é o que a gente tenta mensurar aqui em finanças, né? Qual é essa expectativa? Bom, então, obrigado, professor. Né? Por favor, sempre me auxilia aí, né? Então, ajustar o valor contábil da dívida também com arrendamentos operacionais. Tá? Então, aluguéis, né? Um arrendamento operacional é um aluguel. Vai acontecer de pegar bancos, né, instituições financeiras,
Empresas de varejo tem muito isso, né? Pega aqui em Santa Maria uma loja São João, tem 1.200 lojas, e você vai olhar, grande parte das lojas são arrendamento, não são ativos, né? E aí, então, arrendamento, contabilmente, ele seria uma despesa e estaria classificado no demonstrativo de resultado. Então, nas finanças, a gente vai ativar isso, né? Eu vou transformar em um ativo porque eu tenho contratos normalmente ali de 10 anos de arrendamento, né? E então eu acabo fazendo uso disso como se fosse um ativo, tá? Então, tem várias conversões para eu chegar ao valor do investimento financeiro, que vão ser distintos da visão contábil, lá a gente pegar o valor da nota fiscal investido pura e simplesmente, tá? Seguindo em frente. Então, na decomposição do lucro, para mim chegar ao Economic Value Aggregate, né, que eu posso usar os dois caminhos, a partir do patrimônio líquido usando o ROI, menos o meu custo, então, de oportunidade, que a gente viu que é o chamado CAE aqui, né? O CAD é utilizado no inglês para o custo, tá? Mas é o K, apesar de em inglês ser com C, né? E equity, tá? Então, meu custo de oportunidade, o custo do patrimônio líquido. E aparece agora uma nova expressão, Weighted Average Cost of Capital, que é uma média ponderada, então, do meu passivo oneroso, que eu tenho além do meu custo de capital, então, próprio, eu tenho uma ponderação, um peso atribuído ao passivo oneroso. Tá? Então, se eu fizer o ROI, Return on Investment, menos o VAC, tá? Que nas finanças seria o ROC, que eu coloquei antes, né? Return on Capital, feitas modificações, eu tenho o EVA. Se eu multiplicar pelo investimento, isso aqui de forma monetária, né, em dólares ou reais, e aqui também em dólares ou reais, tá? Eu vou chegar ao meu valor de EVA. Bom, e o ROI, eu também posso obter ele fazendo simplesmente a multiplicação da minha margem, que é percentual, vezes o meu giro, tá? Que normalmente é vezes. E quem é margem? É NOPAD sobre receita de vendas, tá? E que eu conceituei agora há pouco, que era o NOPAD, né? E o meu giro das vendas, que é a minha receita de investimento, de receita de vendas sobre investimento. Então, relembrando aqui, né? Ó, é importante, nas finanças eu tenho que fazer o ajuste do investimento, tá, em relação ao valor contábil, né? Senão eu não vou ter uma boa estimativa para dizer que isso aqui é uma verdade, né? E aí vai ser bem diferente a questão de avaliação, né, do valor de mercado, com esse prêmio que eu posso pagar mais por um investimento, né, acima do valor justo, sabendo que eu vou ser recompensado, tá? Então seria uma mensuração, eu estou fazendo uma estimativa de valor de um negócio com base nessa técnica aqui, chamado EVA, né? Tá? Bem, e esse meu market value add, ou valor adicionado de mercado, ele vai ser uma razão do EVA com o VAC. Tá? Percentual, então é uma fração do meu EVA, é o meu MVA, né? Uma fração ponderada pelo VAC. Bem, para exemplificar, tá? Eu posso ter uma empresa, então começando a dar números, né, valores para conceitos qualitativos, eu posso ter uma empresa que eu investi $1.000, esse é o meu investimento, sendo 400 capital de terceiro e 600
de sócio, tá? Mas eu olho o valor justo da empresa, né, é 1.300.000, tá? Mas o que é esse valor justo? É o apreço, tá? É o valor intrínseco que a gente está tentando calcular, e nós vamos depois tentar chegar pelo demonstrativo de fluxo de caixa, né, que é outra técnica, essa aqui é a do EVA, tá? Esse valor justo, ele incorpora, então, a expectativa de futura de renda, tá? Essa riqueza que a empresa pode gerar, tem poder de gerar. Então, nesse exemplo, ó, ela tem um valor de 1 milhão ou $1.300, aqui para simplificar, né? Ela poderia ser $1.300.000 ou 1 bilhão, tá? Ou mais, né? Pegar uma Apple, uma Tesla, Apple não, a Apple, a Google, Microsoft, né? Empresas acima de 3 trilhões de dólares, né? É muita grana, né? 3 trilhões de dólares. Para ter uma noção de tamanho disso, uma empresa só é maior que o Brasil, né? O PIB do Brasil está em que? 1,9. Se o professor aí souber mais certo, né? 1,9. Eu tentei sacar esse valor ontem e não consegui descarregar. 1,9. Então, a gente hoje encontra empresas, né, uma meia dúzia de empresas no mundo que valem mais do que o Brasil, trabalhando um ano inteiro, 220 milhões de pessoas juntos, né? E pode acontecer de ter uma empresa menor, que eu investi só 200, mas que gerou uma riqueza maior do que a anterior. A riqueza da primeira era 300 e dessa segunda é 500, tá? Vai acontecer de vocês olharem no mercado, uma empresa está com lá uma relação de valor de mercado em relação ao valor contábil muito maior do que grandes empresas. Setor de tecnologia, comparada com empresas tradicionais de varejo, como uma Walmart, né? Que ela tem um valor de investimento muito maior e acaba gerando uma riqueza menor. Tá? Então, nesse exemplo aqui, os sócios investiram somente 100 e geraram uma riqueza de 500. Então, 6 vezes, né? Tá? E aqui os sócios investiram 600 e geraram uma riqueza de 300. Então, 50% de geração de riqueza. Tá? Então, em finanças, uma estimativa para nós, né, dessa riqueza, tá? Que a gente, eu ratifico aqui, como o professor destacou, né, na contabilidade isso aqui é bem diferente, tá? O do Will para o MVA, mas que a gente utiliza como uma estimativa, então, de quanto eu posso avaliar ou pagar a mais por a empresa, né, mesmo pagando com ágio. E aí a gente vai aprender como fazer esse cálculozinho. Só para contribuir também, como teu assistente aqui, não significa que seja tão diferente, tá? Porque, na verdade, o que acontece aí, o MVA aí, é o mercado dando valor, né? Ou seja, valorando ou quantificando o quanto que a empresa gera de empresa acima daquilo que a contabilidade mostra, que é o que você está falando aí. Não deve ser, né? Eu, pelo menos, acho que não. Deve ser. Tem o valor de mercado, que é o que está sendo precificado em bolsa, né? E também pode ter uma diferença em relação a esse valor, que esse valor é um valor calculado. Então, tecnicamente, considerando a técnica, qual seria o valor justo, tá? E aí é outro ponto para a tomada de decisão de investimento, né? Você tem o valor contábil, para a mesma coisa, tem o valor de mercado em bolsa, né? De mercado em bolsa, e tem o valor teórico que a gente vai calcular aqui.
Sim, mas é o que o mercado coloca acima, né? Digamos assim, do contábil. Eu vou também poder investir como um acionista, né? Analisando, comparando este valor com este. Eu posso fazer isso de análise para aquisição, né? Se eu for, principalmente uma compra agressiva, né, que o pessoal chama, uma compra hostil, os donos não querem vender e aí eu entro comprando forte no mercado, né? E por que alguém faria isso? Porque encontrou um MVA muito maior do que o que o mercado está precificando. Então, Entendi. Obrigado, Alexandre. não, tranquilo. Qualquer coisa, prende o grito. Tá? Então, a gente vai ter na geração do fluxo de caixa essa cara aqui, né? E a gente vai fazer vários ajustes, né? No fluxo de caixa da empresa, pré-dívida, após o fluxo também da pós-dívida, no caso do patrimônio. Tá? A gente vai analisar o crescimento desse patrimônio ao longo do tempo, né? E o valor residual, o valor terminal, considerando um crescimento estável, tá? Para todo sempre. Então, como ela fosse uma Highlander. Ah, mas existem empresas eternas? Bom, a empresa mais antiga do mundo atualmente é uma empresa da construção civil especializada em construção de templos, situada no Japão, datada lá de 500 depois de Cristo. Então, uma empresa que tem mais de 1.500 anos. Vou ter que discordar de ti, Alexandre. Vamos lá então, se tem uma informação nova. A Igreja Católica é mais antiga. Ah, bom, tá, concordo. Concordo, né? Isso é verdade, né? Então, se a gente for pensar sobre essa ótica, né? Tá certo. E temos também empresas atuais na Bolsa, se vocês olharem, tem mais de 100 anos, né? É uma Coca-Cola, uma Ford, né? Uma General Motors, são empresas com mais de 100 anos e que têm expectativa de durar mais de 100, mais 300 anos, tá? Então, tem empresas que a gente consegue considerar dessa forma, né? E aí vocês vão ver que ao longo do ciclo de vida que eu mencionei antes, né, vão ter diferentes técnicas mais adequadas. Uma empresa que vai viver para sempre é uma empresa que já chegou à maturidade e aí ela tem um crescimento estável. Ela vai crescer muito pouco. Ela não consegue ter esse crescimento enorme aqui, tá? Quando sai de uma startup para uma empresa gigante, que tem uma taxa de crescimento enorme, se ela continuar crescendo, quando ela toma o mundo inteiro. Então, esses ajustes que a gente vai aprender para chegar ao valor da empresa, né? Esse valor líquido do patrimônio. Do patrimônio ou o valor da empresa, dependendo da posição que eu estou. Tá? Então, eu tenho que ter cuidado de tomar minha taxa de desconto adequada com o meu fluxo de caixa. Não posso ter incompatibilidade, né? Que é o princípio da consistência. Senão, eu vou acabar inflacionando o valor de um ativo da empresa ou deflacionando o valor da empresa, tá? Se eu utilizar taxas erradas, tal como está sendo colocado aqui, descontar fluxo de caixa para um patrimônio pelo custo médio ponderado vai levar a um viés ascendente do valor do patrimônio líquido. Então, se eu mensurar somente o equity, utilizando o VAC, eu vou estar superestimando o valor da empresa. E o contrário também. Se eu for mensurar
a empresa ao custo de capital próprio, e eu vou estar criando um viés de baixa, que é o que mais acontece, tá? Principalmente Brasil, que as taxas de juros são muito altas, então as empresas normalmente têm um CAE bastante elevado em termos percentuais, e muita empresa, quando você vai ver o patrimônio inteiro da empresa é 100%. E se é 100%, eu caio nessa situação, tá? Numa hierarquia de custos, daqui para baixo, quanto mais eu desço, vai aumentando o custo do dinheiro. O custo de oportunidade, lembrem das mulheres, né? É o mais caro possível. Tá? Então, se eu tiver 100% de CAE, a minha empresa vai ter um valor bem baixinho, o que parece uma incoerência, né? Uma empresa que não deve nada, ela vale muito menos do que uma empresa endividada. Tá? E vocês vão entender mais para frente o porquê, que aumenta esse custo, aumenta o percentual, dá só uma palhinha aqui. Então, como eu estou dividindo por 1 mais CAE, o meu fluxo de caixa, isso aqui é denominador. Se eu botar um CAE bastante grande, um percentual, o que vai acontecer com o numerador? Ele vai diminuir aqui, né? O valor em si, ele vai ser pequenininho, tá? De resultado. Se eu colocar no denominador um VAC, tá? Considerando um custo de capital de terceiro, que é mais baixo que o custo de oportunidade, então, percentual bem pequenininho, né? Em vez desse grande aqui no denominador, o que vai acontecer do outro lado da minha igualdade? Esse sinalzão aqui vai ficar desse tamanho. Então, são algumas das pegadinhas que a gente vai ver em termos de valor, né? Tá? E por isso muita gente também investe em empresas em processo falimentar, porque você vai olhar, tem um investimento pequeno, relativamente pequeno, para um resultado grande, né, no final aí, por essa prova matemática que está sendo apresentada. Bom, eu vou para um exemplo, está quase no fim aqui do tempo, no Excel, do EVA, tá? Então eu vou pressupor aqui uma demonstração contábil, que tem disponibilidade, contas a receber, estoques e imobilizado. Tenho 2 períodos e o valor médio, tá? Então a disponibilidade é 2, contas a receber 8, estoques 14 e 130 o imobilizado. Sendo bem didático, tá? Bem didático aqui, bem simples o exemplo. E eu pressupondo que eu já fiz todos os ajustes, né? Como eu mostrei lá da fórmula do ROC, que a gente vai dedicar mais tempo nas próximas aulas, para cada etapa do processo. Então, aqui do lado eu tenho meu passivo, meu contas a pagar, tributos, salários, né? E empréstimos. Então, tem o valor médio de 2 períodos e o meu patrimônio líquido. Nesse exemplo aqui, eu tenho 75 de passivo oneroso e 75 de PL. Tá? Então, está equilibrado meio a meio. A empresa não tem um CAE de 100%. Ela vai ter um CAE aqui, né, de 50%. Tá? De equity em 50%, debit 50%. Tá, mas não é 79%, é que esses daqui de cima não são onerosos. Tá? E aí, então, não entra no nosso cálculo. Ele vai entrar no cálculo do capital de giro, que está aqui embaixo. Eu vou calcular o capital de giro, que é a diferença, simplesmente, né, do meu ativo circulante médio menos o meu passivo médio. Tá? Circulante médio. Vai chegar esse montante aqui de 20.
Depois lá na pasta nossa, né, vai estar esse modelinho Excel, para quem quiser acompanhar as equações, vai conseguir acompanhar. Tá? Se ficar dúvida. Aqui do lado tem o demonstrativo de resultado para essa empresa, com o CPV, custo do produto vendido, dando o lucro bruto, as despesas operacionais, financeiras, o lucro antes do imposto de renda, o imposto de renda, o lucro líquido, e aqui começa a aparecer dados, né, para a gente chegar à avaliação financeira, que é o nosso custo de oportunidade, aqui sendo atribuído de 18%. Como é que eu cheguei a esses 18%? Você tem que olhar para o histórico da empresa e quanto os próprios investidores estão acostumados a receber no seu passado, ou sendo um investidor externo à empresa, que pretende investir na empresa, ele vai olhar para as outras oportunidades que ele tem, ele vai escolher aquela que ele está acostumado a ganhar dinheiro, né, onde ele costuma investir. Tá? Então, chego a esse 18%, vai me dar um lucro econômico de 1,5%, após o lucro líquido descontado do custo de oportunidade. Então, tem dois valores monetários para chegar ao lucro econômico. Agora eu vou mostrar que, apresentando a álgebra, as equações que a gente foi apresentado, eu consigo chegar ao mesmo valor do EVA, né? E depois o MVA. Então, a gente tem as fontes de capital e tem o investimento fixo. Capital de giro, investimento fixo de 130, tá? Que depois a gente vai ser apresentada outras terminologias também em inglês, né? Dando 150, então, de fontes de capital. Capital investido, 150, fonte de capital, 150. Percebo que já está diferente do 154 aqui de cima, né? Qual a diferença? Que não é oneroso. Tá? Saiu fora. Só o que é oneroso que entra aqui dentro. E aí o nosso NOPAD. Vocês vão ver que o NOPAD que está aqui, ele é diferente do lucro bruto, que é diferente do lucro líquido. Tá? E para mim chegar a esse valor do NOPAD, eu vou seguir a mesma estrutura do demonstrativo de resultado, receita menos CPV, vai dar o meu lucro bruto, e vou descontar somente as despesas operacionais. Eu tirei as despesas financeiras, que está aqui embaixo agora, tá? Para chegar ao EBIT. O earn before é antes, seria o LAGIR no português, que o pessoal trabalha na Contábeis, né? Menos o imposto de renda, eu vou chegar então ao famoso NOPAD. E vocês vão ver mais para frente que tem outra terminologia mais ajustada ainda, que seria o NOPLAT, né, com L entre o P e o A. Mas a gente vai ver mais para frente, para não confundir demais. Né? Mais os benefícios fiscais. Então, esse benefício fiscal é o que eu tenho de pagamento de taxas de juros acordados com os bancos pelos empréstimos, que gera esse juro da dívida, né? Eu vou ter um benefício fiscal porque eu deixo de pagar imposto de renda por conta desses juros que diminui o meu lucro. Tá? Então, eu tenho esse benefício fiscal que tem que ser somado de novo no meu fluxo para chegar ao meu fluxo de caixa. Tá? E tem o custo de oportunidade, que é aqueles 13,50 que a gente chegou, né? Que é o valor do capital social multiplicado pelo custo de oportunidade. Então, assim, eu chego também aos mesmos 1,50 de lucro econômico. É um modelo didático, mas poderia ser 1,5 milhão de reais. Tá? Aí eu tenho as minhas decisões operacionais de investimento e de financiamento. Essa empresa tomou como decisão operacional de investimento, ela teve um giro de investimento aqui de 1,75. Como é que a gente chega nesse giro do investimento? É o volume de vendas sobre o capital investido, que é aquele 130 que a gente viu. Né? E a margem operacional que ela trabalha. Essa margem operacional vocês têm lá do NOPAD, né? Em relação ao volume de vendas.
Você vai ter a margem operacional. Se eu multiplicar um pelo outro, 9,14 por 1,17, eu vou chegar ao ROI. É o meu Return on Investment. E também, se eu dividir aqui, né, o meu NOPAD pelo investimento, como está na equação aqui, ó, aqui em cima, dividindo o NOPAD pelo valor do investimento, que é 150 o valor total, o giro mais o fixo, eu também vou chegar aos o mesmo valor de ROI. Tá? Esse 16,6 que está aqui vai ser a mesma coisa se eu multiplicasse esse, né, daqui, vezes o giro. Ó, fechou os mesmos 16%. Tá? Então a álgebra ela fecha. E as decisões de financiamento. Essa empresa ela optou por 50% de capital de terceiro e 50% de capital próprio. E esses são os custos de capital. Né? O CAI, 12%, de oportunidade, 18%, e dá um meu VAC de 15%. Como é que é esse 15%? É a média ponderada. É 50% de 12%, 50% de 18%, vai dar 15%. Assim eu consigo calcular o meu EVA. Né? Como é que a gente acha o EVA? O ROI menos o VAC vezes o investimento. Tá? Então eu posso chegar aqui, ROI menos o meu VAC, isso aqui tudo vezes o investimento. Tá? Eu vou chegar ao mesmo montante de 1,5, que é o que está sendo aqui colocado. Ó. Tá? ROI em azul, vermelho VAC, multiplicado lá em cima pelo meu investimento, que é o giro mais o fixo, 150. Fecha os mesmos 15%. Tá? Então a gente tem mostrando aí que a álgebra funciona. E aí como é que eu chego então ao market value add, né, o valor de mercado adicionado? O estoque de riqueza hoje da empresa. O estoque de riqueza hoje dessa empresa é de 10, né, seria 10 milhões ou 10 mil, tendo gerado um EVA de 1,50. Como é que a gente calcula esse valor? Simplesmente, né, fazendo a divisão do EVA pelo VAC. Conforme eu mostrei antes, né, o valor do EVA pelo VAC, eu chego a uma estimativa de valor de estoque de riqueza da empresa. Tá? Bom, então eu passo a ter um balanço patrimonial diferente do contábil aqui. Ó. Esse era o valor contábil de 154 e financeiro ela passa a ser assim. Ó. Investimento 150, tem um estoque de riqueza de 10. No meu exemplo, eu mostrei uma empresa que tinha gerado um estoque de riqueza de 700, né, em relação ao investimento de 200. Tinha gerado muito mais riqueza. E tem empresas que conseguem isso. Tá? Pegar uma SpaceX, a própria Tesla, né? a Microsoft, os grandes players aí que vocês enxergam de alta tecnologia, que conseguem um estoque de riqueza muito maior do que o valor do investimento. E do lado do proprietário, a gente tem, então, 75 mais o estoque de riqueza, nós temos um patrimônio de 85, tá? Então, os proprietários, nesse caso, ó, tem 88% e a riqueza 11%. Né? E dessa forma, eu poderia analisar, né? Se a empresa está sendo negociada por 180, eu tenho um ágio de 20. Né? Se ela tivesse sendo, porque o valor dela, né, é de 160, de acordo com a nossa álgebra aqui do modelo. Tá? Então, eu tenho condições de tomar a decisão, né, de investimento a partir do EVA. Alexandre, onde estaria o goodwill aí nos teus cálculos? Só por curiosidade. Ele seria o próprio... bom, aí a gente tem o ágio, né? Tem o ágio aqui a ser adicionado, né? Mas o estoque de riqueza é 10 que a gente tem, né? Então eu poderia pagar até 10 de estoque de riqueza, né? Sendo adicionado, considerando o MVA como o estoque de riqueza. E ela está sendo negociada a 20, já não conseguiria, não valeria a pena.
esse nosso exemplo aqui. Não sei se eu consegui ser lúdico o suficiente. Sim, tá bem tranquilo. Tá? Então, do nosso modelo antes que a gente viu, né? Cadê aqui? Ó, nosso estoque de riqueza ali é o valor do MVA, que a gente chegou de 10 dólares ou 10 milhões, né? Então, se eu estivesse pagando 20, eu estou pagando com excedente. Tá? Tá, então, tu estaria pagando, vamos dizer assim, o patrimonial 150, né, tradicionalmente falando, mais 10 de MVA, né? O E mais patrimônio 20%, 20, mais 20 de ágio, é isso? A composição? o contábil seria aqui de 151, né? 151 seria o valor contábil. E aí poderia pagar o valor dela, o valor intrínseco dela, né? Seria 160, que é a capacidade de riqueza que ela tem, né? Entendi. De 10. Tá? Mas a empresa está sendo negociada por 180, então você já tem está pagando acima da expectativa de geração futura de valor dela. Está pagando Sim. muito, Captei, entendi. muito acima. Né? Então, muito dificilmente, no fechar esse negócio aqui, você vai reverter ou rever o recurso, né? Com base no histórico que ela tem, né, de movimentação. A não ser que tem alguma outra coisa, né, como uma descoberta científica, né, uma carta na manga que o mercado, que os dados financeiros não conseguem precificar, né? Isso acontece bastante com tecnologia, né? Exato, principalmente startup, você não tem informação financeira, e aí o modelo ele passa a ser falho, né? Ele não é indicado para startups, né? A gente já teria outros modelos. Aqui eu teria que ser uma empresa consolidada, como mostrei lá, que ela já tivesse madura, né? Para conseguir fazer uma boa precificação no fluxo de caixa. Era isso, gente. Uma hora passar rapidinho. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, meu professor. Ah, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu que tenho que lhe agradecer a sua presença. Né? Fico lisonjeado. Depois te chamo aí, tem umas coisinhas que eu queria falar contigo, mas é coisa boa. Tá, velho? Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Boa noite.